Bom dia, senhores e senhoras. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente audiência pública online. A mesma está sendo transmitida pela página do Facebook da Câmara Municipal de Boa Vista, onde nós iremos tratar da Lei Orçamentária Anual para o ano 2022 e o Plano Plurianual PPA 2022-2025. Você, internauta que está nos acompanhando, pode fazer suas sugestões, comentários acerca de alguma ação ou atividade em sua comunidade, em sua rua, que iremos incluir caso não conste na Lei Orçamentária Anual ou no Plano Plurianual. Esta casa está reunida enquanto Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, aqui com a presença de 2 membros. Não sei se Flávio também é dessa comissão. Tu não faz dessa não, né? É Flávio. Substitua. Venha, Flávio, para cá. Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como presidente Flávio, né? Membro, o vereador Antônio Macedo. Vamos falar um pouco... Sim, dizer que contamos com a presença dos vereadores Fred Almeida, Damião Almeida e Zenaldo Nascimento, e com o representante da contabilidade da Prefeitura, Liano. E desde já parabenizamos a toda a equipe, né, pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Boa Vista, exercício 2019, aprovada ontem por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Parabenizo o prefeito André e toda a sua equipe, através da secretária de Finanças, Andresa, todos os funcionários envolvidos e a assessoria contábil na pessoa de Liano. Passe aí, Célia. Temos aí que a Lei Orçamentária Anual ela é um instrumento de programação das ações que serão executadas, neste caso em 2022, e que viabilizará a concretização das situações planejadas no plano plurianual de modo a transformá-la em realidade. Tudo dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Já o plano plurianual ele estabelece os projetos e programas de longa duração do governo, definindo objetivos e metas da ação pública para um período de 4 anos, neste caso, 2022 a 2025. Passa. Algumas aplicações obrigatórias que nós temos aqui, a saúde mínimo de 15%, a educação 25%, pessoal 60%, né? Era para ter acrescentado aí pessoal e encargos sociais, né? Que engloba aí 54% do Poder Executivo e 6% da Câmara Municipal, né? Incluindo os encargos sociais. Salários dos profissionais da educação básica, no mínimo 70% do FUDEB. Isso é uma alteração que a gente tem em relação a anos anteriores, né? Que antes era apenas 60% para pagamento do magistério, né? E hoje é no mínimo 70% dos salários profissionais da educação básica, né? Tem essa alteração. Nossa lei orçamentária anual está aí com a previsão de R$ 41.394.755. Aí compostos pelos seguintes órgãos, né? A Câmara Municipal,
R$ 1.545.500, Instituto de Previdência, R$ 1.320.772, reserva previdenciária, R$ 1.050.000, reserva de contingência, R$ 184.109. As demais secretarias. Tem aí, cada secretaria, o valor e os termos percentuais. Gabinete do Prefeito, R$ 1.484.000. Secretaria de Administração, R$ 2.138.000. Educação, R$ 11.379.000. Saúde, R$ 10.351.000. Secretaria de Assistência Social, R$ 1.653.000. Serviços Urbanos, R$ 5.141.000. Serviços Rurais, R$ 3.323.000. Planejamento, R$ 183.000. Secretaria de Finanças, R$ 340.000. Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, R$ 1.043.000. Procuradoria Geral do Município, R$ 228.000. Aí já comporta as novas secretarias, né, com a nova estrutura dos planos de cargos, estrutura administrativa dos cargos comissionados da Prefeitura Municipal. E o orçamento, as receitas, eles são compostas do FPM, que é uma transferência constitucional, composição de 22,5% da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. Eu esqueci de colocar a previsão. Acredito que é de 11 milhões para o FPM, de 10 milhões, 11 milhões, está aqui embaixo, né? Eu coloquei aqui embaixo. A distribuição dessa transferência leva em consideração o número de habitantes de cada município. Município com até 10 mil habitantes, o coeficiente é 0,6. Boa Vista, Cabaceiras, Bujão, Cochichola, Parari, São João do Cariri, Santo André, são alguns municípios próximos nossos que recebem o mesmo valor de FPM, né? Porque tem aí até 10.188 habitantes. A previsão para 2022 é de 11 milhões. Temos um outro imposto, uma outra fonte, que é o ICMS. Do produto da arrecadação do Estado, 25% é transferido para os municípios, de acordo com a legislação estadual. A previsão para 2022, uma previsão ótima, né, contador? É excelente, né? De 10 milhões, quase igualando ao FPM. Né? E nós sabemos que é oriundo das empresas de mineração que está presente aí em nosso município. E tem um ponto que ainda pode ser avaliado nessa questão, aquelas isenções que o governo do estado dá a essas empresas, né? Muitas vezes ele engloba dentro desse repasse de ICMS, prejudicando o município. Outras receitas o ISS, que são impostos aí municipais, IPTU, ITR, cota parte do IPVA, né? Para quem não sabe, que você tem um veículo com placa de Boa Vista, parte daquele valor é transferido para o município. Contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, você na conta de energia tem lá a taxa de iluminação pública, e esses recursos vêm para os cofres também municipais. Outras receitas, emendas apresentadas por deputados e senadores no orçamento dos governos estadual e federal. Principais transferências, nós temos o Fundeb, uma previsão aí para 2022 de 7 milhões e meio. E aí vamos por secretaria, aquelas principais rubricas, né, que eu gostaria de dividir com os colegas
cada um lesse um pouquinho delas, para a gente não ficar apenas... Volta aí, Célia. A seta voltando. Pronto, só uma vez. Convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 85 mil. Né? Isso é para manter os policiais aqui em nosso município, com pagamento de aluguel de residência, de conta de água, energia, combustível para os policiais, né? No sentido de prestar excelente serviço. Mas é um ponto que a população reclama bastante, das ações dos policiais em nossa cidade, nas dificuldades que temos para, em tempo hábil, solicitar esse serviço em nossa cidade, né? Que poderia ter um canal muito mais rápido de comunicação, mas sempre exige que ligue para o 190. Próxima secretaria de Educação. O vereador Antônio Macedo poderia fazer a leitura? Bom dia, senhoras e senhores, meus conterrâneos, colegas vereadores, também fazendo parte da Comissão de Orçamento. Passamos, então, a destinação daquilo que foi consignado nas rubricas do Orçamento da Educação. Para a Secretaria de Orçamento foi disponibilizado R$ 11.379.551. Este valor corresponde a 27,49% do orçamento geral. Algumas ações contempladas na LOA são as seguintes: manutenção do ensino fundamental com recursos próprios. Dá para ouvir? Tá dando para ouvir? Com recursos próprios no valor de R$ 1.438.000. Deve ter um errozinho ali, né? 581,3. Manutenção das atividades do ensino fundamental com Fundeb, 70%. Isso corresponde aos salários dos professores, no valor de R$ 4.137.939. Manutenção do programa de merenda escolar, R$ 550 mil. Aquisição de veículos, R$ 181.897. Transporte escolar, R$ 1.636.35. Ampliar, reformar a unidade de ensino, R$ 165 mil. Convênios com instituições educacionais para cursos superiores e profissionalizantes, foi consignado uma emenda de R$ 30 mil. Apoio financeiro a estudantes carentes através de concessão de bolsa de estudos, R$ 12.216. Manutenção das atividades da educação infantil, R$ 711.373. Implantação e manutenção das atividades do curso pré-vestibular, R$ 53.357. Esse curso ele não está funcionando, né? Então, está havendo uma previsão orçamentária, se Deus permitir, então, que esse curso ele seja instalado, já que é uma demanda, assim, um pedido realmente da Câmara há bastante tempo, que isso venha a ser uma realidade para ajudar na formação, não é, dos jovens que pretendem fazer a universidade. Manutenção das atividades do ensino fundamental com o Fundeb, 30%, corresponde a R$ 2.041.228. Secretaria de Saúde. Outra pessoa, Damião, da Secretaria de Saúde, Fred. Bom dia a todos. Secretaria de Saúde, orçamento R$ 10.351.792. Este valor corresponde a 25,01% do orçamento geral. Algumas ações
contempladas na LOA 2022. Construção, recuperação, reforma de unidades de saúde do município, R$ 715.924. Manutenção da farmácia básica, recursos próprios e do SUS, R$ 643.917. Atividades do laboratório municipal, R$ 120 mil. Manutenção das atividades da Policlínica Dr. Antônio Pereira de Almeida, R$ 1.700.479. Aquisição de veículos e ambulância, R$ 363.792. Manutenção das atividades de saúde com recursos próprios, R$ 2.877.058. Vereador Flávio, da Assistência Social, por gentileza. Bom dia, colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelo Facebook. Secretaria da Assistência Social, o orçamento R$ 1.653.448. Este valor corresponde a 3,99% do orçamento geral. Algumas ações contempladas na LOA 2022. Construir e ampliar unidade habitacional, zona urbana e rurais, R$ 440 mil. Atividade em defesa dos idosos, R$ 48.581. Manutenção das atividades de assistência social, R$ 1.102.884. Manutenção do programa Criança Feliz, R$ 66.446. Manutenção do Conselho Tutelar, R$ 124.893. Construção de sede do CRAS, R$ 220 mil. Secretaria de Serviços Urbanos, orçamento R$ 5.141.825. Este valor corresponde a 12,42% do orçamento geral. Algumas ações contempladas na LOA 2022. Implantação da rede de saneamento e esgotamento sanitário, R$ 552.556. Aquisição e desapropriação de terrenos e imóveis, R$ 30 mil. Ampliação do cemitério público, que já é necessário mesmo que faça, R$ 60.632. Construção e recuperação de calçamentos, R$ 675 mil. Construir e recuperar calçamentos, R$ 800.347. Pavimentação e asfalto, R$ 291.034. Manutenção dos serviços de energia elétrica dos órgãos públicos e iluminação pública, R$ 580.027. Secretaria de Serviços Rurais, orçamento R$ 3.323.621. Este valor corresponde a 8,03% do orçamento geral. Algumas ações contempladas na LOA 2022. Construção e recuperação e ampliação de reservatório de água, pequenas barragens e poços tubulares, R$ 162.632. Recuperação de estradas vicinais, R$ 121.263. Construção e recuperação de passagem molhada, R$ 103.075. Recuperação de mata-burros, R$ 14.759. Aquisição e implantação de dessalinadores com manutenção dos mesmos, R$ 110.240. Construção de cisterna e bebedouros comunitários, R$ 70.110. Suporte ao termo de cooperação com a EMPAER,
R$ 16.791. Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, orçamento de R$ 1.043.956, correspondendo a 2,52% do orçamento geral. Algumas rubricas: aquisição de acervo para a biblioteca, 5.000, aquisição de instrumentos musicais para a filarmônica, 10.000, construção de quadras cobertas, 137.860, construção de um campo de futebol, 400.000, manutenção das atividades com desporto amador, 144.000, manutenção das atividades com cultura, festividade e lazer, 263.000, e manutenção das atividades da Filarmônica Municipal, 34.352. Pode voltar, Célia. Essas são algumas rubricas. Eu gostaria que o contador da Prefeitura tecesse alguns comentários acerca da metodologia, de como é executado um orçamento, principalmente no sentido que este ano a gente... Bota a cadeira aqui. A gente percebeu um crescimento aí, 41 milhões menos 36 milhões, que era a previsão do ano passado, de mais de 10% do orçamento, né? Um crescimento de quase 14%, né? Tem a questão da inflação esse ano, que é um dos fatores, né, que está girando atualmente mais de 10%, né? Mas que ele explicasse a todos nós, e principalmente a você, cidadão bovistense que nos acompanha, para a gente ter ideia de como é feita uma peça tão complexa, mas que nenhuma atividade do Poder Executivo, nenhuma despesa, ela pode ser fora do que está aqui no orçamento. Com a palavra, Liane. Vai lá. Antes de Liano fazer as considerações, eu gostaria, como membro da comissão, deixa ele vir, deixa ele voltar para a gente... Tudo bem? Sim. Bom, retornando como membro da comissão, como eu ia dizendo, na semana passada, num debate e numa leitura rápida sobre o orçamento na Câmara, na primeira votação, foi sugestionado, questionado por alguns colegas sobre a questão das rubricas, principalmente dos valores para serviços rurais, que tem um valor de 3 milhões e pouco, e outra secretaria, Fernando, qual foi a ação social, qual foi a outra? Que era pouco? Ação social, que seria pouco, e serviços rurais. Eu até no momento falei que, na verdade, a gente tem pouco conhecimento em relação a essa implantação de valores, porque é uma função exclusiva do Executivo, embora a gente possa fazer emenda, não é? Obviamente, até melhorar, mas antes disso era interessante ouvir a contadoria da Prefeitura, para que pudesse dizer alguma coisa a respeito, se os valores realmente são os necessários, o que realmente a demanda, para atender toda a demanda da Secretaria, ou se há alguns valores
que podem ser remanejados antes de serem aprovados o orçamento. A gente sabe que no decorrer do ano existem as suplementações, que é natural, né, e pode ser feita, mas antes disso, se é possível já fazer isso já no início, para evitar outros remanejamentos no decorrer do ano, antes que Vossa Excelência faça as considerações. Era isso. Bom dia a todos que estão nos assistindo, ao presidente Fernando, quem saúda o restante da bancada e dos vereadores aqui presentes. Bom, nós que fazemos parte do planejamento dos municípios, nós tivemos 2 anos que são atípicos, né? Foram atípicos. Isso daí prejudica toda uma análise de planejamento, porque 2 setores em particular tiveram suas rotinas totalmente mudadas, né? Nós tínhamos um setor de saúde andando no município, no Brasil, no mundo, de uma forma, e que nesses 2 anos eles se transformaram, né? Tiveram que se adequar a uma nova realidade. Isso daí também impactou em todos os outros setores. Se nós observarmos o setor rural, ele também teve o seu impacto por conta da questão pandêmica, onde as atividades que eram desenvolvidas na zona rural, elas também foram reduzidas, né? Onde todos focaram mais na parte da saúde, na parte da educação, de retomar uma forma diferente de ensino, que eu acho que foi uma das maiores perdas nesses 2 anos, foi a nossa qualidade de ensino de uma forma geral, não Boa Vista, mas no mundo em si, porque se perdeu 1 ano para primeiro se adaptar à nova realidade, certo? Então, as previsões orçamentárias aí postas, elas têm uma continuidade. Nós seguimos as execuções, né? E tentamos ainda incrementar mais uma coisa nela. Vocês observam que as 2 secretarias que nós temos o maior valor aí é educação e saúde, né? Saúde chegou muito próximo de educação. Por quê? E que essa diferença antes era maior, porque só temos que aplicar 15% na saúde, né, do orçamento das transferências constitucionais de impostos, e temos que aplicar 25% na educação. É uma diferença de 10%. Se você observar hoje, essa diferença ela está reduzida, né? Então, nós não temos... Um fator também porque dividiu a secretaria, né? Isso, também. Tem uma parte percentual Da Secretaria de Cultura e Turismo. Cultura, né? Turismo, Se você que observar, saiu... se fosse junta, ela já tinha ultrapassado, né? A Secretaria Quer dizer, ela ficava mais um pouco, a Secretaria de Educação. Pronto. Então, a previsão da saúde também um pouco, talvez, eu não digo que é acima de um planejamento, porque saúde é uma coisa que nós temos que ter sempre folga no orçamento para poder executá-la e colocar a população, de condicionar a população a uma saúde de qualidade, né? Então, nós não estamos livres da pandemia ainda. Inclusive, a chegada de uma nova cepa, está todo mundo cancelando eventos, cancelando essas coisas, e ninguém sabe como vai ser o desenrolar desse ano vindouro, né? Então, nós temos um orçamento voltado mais para a área da educação e saúde, porque, dependendo de como se comporte a questão da pandemia, nós teremos que ter uma boa aplicação na saúde. Dependendo de como se comporte também, nós teremos que ter uma boa aplicação na educação. Por quê? Porque tudo vai voltar ao normal.
transporte de estudante vai voltar ao normal, gasto com combustível vai voltar ao normal, contratação de professores para a sala de aula vai voltar ao normal, cuidador, ou seja, tudo voltando ao normal. Então, nós temos que ter um foco maior nessas duas secretarias. Os valores postos para a agricultura, né, em virtude da aplicação dos recursos nesses últimos 2 anos, foi feito uma média dessa aplicação e tentou-se fazer um planejamento onde fosse mais adequado, né? Mas isso não impede que essa casa, como conhecedora mais da realidade do município, nós tivemos também uma dificuldade na questão de realizar audiência pública presencial, que ela é mais eficaz do que a online, que a presencial ela é mais eficaz porque você vai em loco, você vai saber qual a realidade daquela localidade, como eu já vi aqui em Boa Vista tem essa prática, né? E na zona rural fazer, e, né? Aí tem um conhecimento maior. Então, nosso orçamento está com um valor, digamos assim, bom para essa questão de manuseá-lo junto com os vereadores para saber adequar, mas se uma secretaria está com um gasto maior, um valor orçado maior, que seja transposto, vocês têm toda a condição de ter uma visão melhor, né, de planejamento também, e nada impede que essas rubricas sejam suplementadas, reduzidas, né, em algum lugar, aumentar em outro, certo? E o executivo sempre concorda com as modificações. Eu acredito que nós trabalhamos, nossa equipe trabalha aqui desde 2009, eu acho que nunca houve um veto por parte do executivo nas modificações que essa Casa Legislativa fez, né? Na sessão passada, eu fiz um comentário que a gente não se detesse apenas ao valor em si, né? Mas especificamente ao percentual relativamente aos anos anteriores, por exemplo, né? Se a gente pegar o gabinete do prefeito, o ano passado estava 2,71% do orçamento, hoje está 2,63%. Houve uma redução, né? Houve uma redução. Saúde estava em torno de 20%, foi para 25%. Realmente houve Um incremento. um incremento aí de 25%, né? Mas em valores foi 900 e poucos mil, não foi? Não, de gabinete, 975. Para 1 milhão e 400, então houve um acréscimo, não houve um... Não, mas quando a gente fala em termos percentuais, porque em relação ao orçamento, tá entendendo? A gente tem que se deter a termos percentuais. Essa parte aí, ela teve mais um impacto em virtude de uma inflação desordenada que nós estamos tendo. E nós fizemos um orçamento de 41 milhões, com um acréscimo de 14%, onde nós temos uma inflação hoje que está girando em torno de 11%. Né? Então, se nós observarmos que iniciou-se o ano com inflação de 7%, nós teremos um ano vindouro com um aumento inflacionário também. Isso daí vai fazer com que nossas receitas aumentem, mas também vai fazer com que a despesa em seus valores reais aumente. É muito difícil, porque às vezes você observa o que entrou no município, né? Nós tínhamos uma previsão... Fernando, por gentileza, a previsão do FPM o ano passado era o quanto? 8 milhões? Na primeira página você tem. Aí. Não, isso é o orçamento? Deixa eu dar só uma olhada aqui, rapidinho. Está em vigência. Se eu não estou enganado, eram 8 milhões previstos, apenas. Câmara... Básico. Receita total. Pronto.
8.974.000, juntando as duas cotas de 1%. De 1%. Certo? Então, nós tivemos um acréscimo aí de 2 milhões no FPM. Possivelmente, dependendo da inflação, essa previsão ela vai ser ultrapassada. Mas, com ela também virão o aumento de despesa, principalmente despesas que não podem deixar de ser feitas, como combustível, por exemplo. A despesa de custeio que está acabando com os planejamentos dos municípios. Se você observar, você fazer um planejamento de combustível em janeiro de 2021, né, de um litro de gasolina a 3 e pouco, e hoje está a 7, você tem um aumento de 100%. Então, seu planejamento vai para os ares. Então, nós fazemos um planejamento em janeiro, correndo o risco de que esse planejamento fique obsoleto a partir de junho, dependendo. E a gente sabe que o tribunal ele pega muito no pé quando você faz um orçamento muito fantasioso e a realidade é outra, né? Inclusive, existe uma corrente lá no tribunal, que eu concordo com ela, de que nós deixemos de colocar tanta coisa no orçamento para a despesa de capital. A gente coloca uma prateleira lá no nosso orçamento que tem de quase tudo. Mas eu percebi que houve uma redução. Bastante coisa. Suprimimos um bocado de coisa. No meu ver, essas despesas de capital, eu deixaria elas para si, porque a maioria das despesas de capital, elas são conseguidas com emendas, né? O deputado ou o governador chega e diz, eu quero mandar calçamento para vocês. A gente fazia um planejamento de calçamento com recurso próprio, mas pouco, porque nós não temos recurso para construir, né? Construção de um campo de futebol. Você vê que colocou 400 mil aí. Mas, vamos lá, passa o ano todinho, esse campo não vem. A orientação que o tribunal, uma corrente do tribunal de planejamento que estão seguindo não façam essas previsões que são despesas que podem não vir. Deixe elas para quê? Quando vier, foi liberado 500 mil reais para asfalto em Boa Vista. Manda um crédito especial para a Câmara. Com certeza os vereadores vão todos aprovarem por unanimidade, não é? E eu não preciso anular a minha dotação. Por quê? Eu vou anular por um excesso de arrecadação. Eu não tinha essa previsão, mas ela veio. Então, ao invés de anular a minha dotação, eu anulo por excesso de arrecadação. Pronto, isso só na questão de capital. Né? Eu vou pedir para a Célia passar aqui até a Secretaria de Assistência Social, porque foi uma das que teve uma redução grande no orçamento. Coloque aí, Célia. Eu vou dizer, eu acredito que foi a questão do Ctrl+C, Ctrl+V. Essa rubrica aí, construir e ampliar unidades habitacionais, ela não existe. Desconsidere ela, certo? Não está aí, porque foi na hora que eu digitei, aproveitei o slide anterior. Acredito que também construção do CRAS também não está. Isso, essas daí foram retiradas. Certo? Não estão. Elas não estão, foram retiradas. Eu também vi que não está mais vindo o centro administrativo. Não, retirado foi também. Retirado. Percebi também... Acho que a cobertura do canal. Cobertura do se canal. Eu não estou enganado. Percebi também a construção da policlínica de fisioterapia, também foi retirada. Percebi também do NAISME, por mais que não consta do NAISME. Não. O NAISME, se eu não estou enganado, passou um crédito especial pela Câmara foi. Esse ano. Esse ano. E quando se passa o crédito especial pela Câmara nos 3 últimos meses do exercício, ele sendo aberto no orçamento, isso é muito bom frisar, ele sendo aberto no orçamento, nesses 3 meses, ele não precisa passar pela Câmara novamente. Então, beleza. Ele já era uma previsão de mais de 1 milhão, 1.500.000, eu acredito, né? Que já estava autorizado por vocês para esse ano. Então, isso poderia comprometer mais ainda o nosso planejamento. Então, optou-se por retirar, né? Esse daí, optou-se por retirar vários
contemplações aí, de por despesa. exemplo, o CRAS, essa questão do CRAS, é uma coisa que nós queremos, mas Tem que vir recursos tem que vir recurso de fora. de fora. Então, vamos lá, o governo federal manda 300 mil para construir o prédio do CRAS. Manda para a Câmara. A Câmara faz a prova, analisa aí a prova, vem o NAISM, 1.800.000 reais. A Câmara, acredito eu, que vai querer a construção de um NAISM no município. Então, foi seguindo mais ou menos o raciocínio que está começando a engatinhar no tribunal, que nós fizemos esse planejamento. Entendeu? Algumas coisas que eram contempladas, uma das coisas que eu não vi aí, mas eu não sei se nós suprimimos, foi construção de poços. Não, tem, assim, ainda tem. Ainda tem, né? Só não tem aquele de dessalinizadores, não tem. Não tem, mas Está estava errado ali, lá, né? tá Pronto. errado. Certo. Então, na Secretaria de Assistência Social, nós tínhamos essas construções de casas que elas sempre colocou-se nessa secretaria. Então, quando você tira 440 mil de uma secretaria, já vê o impacto. Mas, na realidade, a Secretaria de Assistência Social, ela é mantida com os recursos de programas, que são poucos. O vereador Damião acho que sabe, né? São poucos, não são muitos os recursos que vêm. E os recursos alocados do município para manutenção também não são tantos. Por quê? Porque a maioria das coisas, a Secretaria de Assistência, ela trabalha em conjunto com a de Saúde, né? Ela faz tipo uma filtragem para levar os problemas para a Secretaria de Saúde. Então, geralmente, inclusive o Tribunal de Contas, ele tem uma linha de raciocínio lá, de uma turma e outra não, que se você pegar e der o medicamento a uma pessoa, eles acham que é assistência. Entendeu? Se pagar uma consulta para uma pessoa, eles dizem que é assistência, não é saúde. Isso daí existe um debate enorme lá sobre isso. Alguns conselheiros contemplam isso como ação de saúde. Se o Antônio está doente e o município concedeu um medicamento a ele, eu acho que é uma ação direta na saúde. Eu acho que não é uma questão assistencial. Não é cirurgia também. Uma cirurgia, gente. Uma cirurgia é saúde ou é assistência? Né? E o Tribunal de Contas tem uma linha lá de auditores e também alguns conselheiros que acham que não, ela é assistência, não é saúde. Mas isso daí, sempre em um bom debate lá no tribunal, chega-se a um consenso. Né? Tem mais alguma coisa? Por exemplo, quero dizer que construção, recuperação e ampliação de reservatórios de água, pequenas barragens e poços tubulares existe. Uhum. Só a questão do dessalinizador que foi retirado. Foi retirado. Mas não tem uma previsão aí de vir uma emenda aí de 3 milhões nesse sentido de poços tubulares, né? Parece que é de poços. Isso. Como aí está a instalação de poços tubulares, se vier um conjunto, ele já encaixa nessa ação. Beleza. Certo? Né? Que a instalação do poço não é só ele perfurar, é a instalação completa. Agora, o dessalinizador. assim, por mais que seja um debate futuro, mas que seria bom a gente manter dentro do orçamento, seria a urbanização do Alto Bonito, né? Eu acho que é um ponto que a gente, por mais que não se realize, mais que se mantenha. Ô, presidente. Colocando certo. essa rubrica específica para a gente não perder isso de vista, né? Que fosse de uma forma específica para lá e que também para que, na ocasião que ocorresse em outros pontos também da cidade, que se viesse a acontecer, essa rubrica, né? Uhum. Uma reurbanização de lá, eu acho assim, a recuperação de casas de outros locais, construção de banheiros, porque se você fizer uma pesquisa, foi feito um levantamento aí junto... Unidades sanitárias. Porque foi feito um levantamento aí, o Fred estava presente, e um dos levantamentos ele disse que o município tem que ter prioridade em relacionamento Alto Bonito e Cachoeirinha. Foi, vereador Fred? Disse que o município tem que ter uma visão voltada realmente para ali. E se você fizer um levantamento da Em zona decorrência rural, da situação que se encontra e que foi visto, esse assunto foi levantado dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, que é um planejamento que está em andamento
Inclusive, essa semana a prefeitura encaminhou todo o relatório também, que ela fez um relatório para a FUNASA, para a universidade, e que são ações dessas que precisam ser inclusas aí no... Geralmente, eu acho que na ação aí vai ter construção, recuperação de calçamentos e urbanizar. Olha aí, Fernando, por gentileza. Tem E urbanizar. serviços urbanos, né? É. Tem construção e recuperação de praças públicas, municipais, construir e recuperar calçamento, meio-fio e urbanizar, 800 Pronto. mil. O que é que acontece aí? Nós tentamos deixar a ação Mais amplo. de uma forma que ela contemple todo o local, certo? Ficar o Isso, local. porque assim, quando eu especifico aquele local, o que é que acontece? Se eu não fizer e eu precisar ir urbanizar em outro lugar, eu vou ter que pedir à Câmara, certo? Então, se nós deixarmos dessa forma que está, construir e recuperar calçamentos, meu filho, e urbanizar, ela contempla todo o município. Aí eu acho que partiria da casa um requerimento, né, do vereador que quisesse e todos contemplando esse requerimento, foi feito já. entendeu? E chegava na prefeitura, o vereador, existe no orçamento urbanizar o Alto Bonito? Você poderia dizer, existe. Por quê? Porque tem uma ação para urbanizar. Aí já foi feito o requerimento? Já. Então, quando se faz o requerimento, aí passa a Câmara a cobrar, né? Porque assim, se a gente for detalhar cada canto, o nosso orçamento vai ficar desmiuçado de uma forma que na primeira obra que eu for fazer, eu vou ter que suplementar. Está entendendo? Se eu dividir, por exemplo, ali tem 800 mil para o município previsto, né? Aí vamos dizer que o Alto Bonito, né? Para urbanizar lá seja 500 mil. Mas aí vamos dizer que outra localidade, aí eu dividisse esse aí em 4 pedaços. Ficaria mais difícil de tanto atender a demanda. Isso. Mas como você falou, como já existe aí, essa casa já, inclusive foi votado requerimento, cabe aumentar essa casa a partir do próximo ano, realmente ser uma bandeira de todos. Isso. Que realmente possa ser feita a cada ano uma melhoria, né? Porque se deixar vai ser pior. Agora em relação à casa sanitária, os banheiros, na zona rural, vereador Fernando. Nós temos aí? Tem não. Eu acho que essas melhorias... Existe um déficit. Eu acho que essa melhoria aí, eu acho que foi retirada também, certo? Esperando o recurso da FUNASA. Eu acho que ela existia no orçamento passado. Existia. A e foi gente retirada. que era melhorias em unidades Porque sanitárias geralmente, ou construção. Isso. Geralmente esses valores, eles vêm via FUNASA, né? Para a construção desses banheiros, né? E cisternas, banheiros e cisternas, melhorias domiciliares. Geralmente é o banheiro com a caixa d'águazinha bem legal. Aí vem por parte da FUNASA, geralmente via emenda. Aí ela encaixa naquela questão que eu falei. Se conseguirmos essas emendas, passa pela Câmara, abre-se o crédito especial, porque aí eu não vou precisar anular ela dentro do meu orçamento, vai ser um excesso de arrecadação. Aqui é uma preocupação, exemplo, caso não venha, o município, porque existe um déficit, inclusive já foi conversado com a presidente do Quilombola, ela já fez um pouco um levantamento, porque se caso não venha, o município poderia também ter na sua recurso próprio, aos poucos, e ir tentando, porque às vezes tem um banheiro e não tem a fossa, às vezes não tem os dois. Ótimo, aí eu concordo, realmente, pode ser alocar um pequeno valor, para que na hora que for necessário... Eu acho que se não for para todo mundo, mas aquele que está mais necessitado, porque ser assistido. O próprio plano municipal de saneamento, né, ele apontou isso como uma prioridade do município a ser atingida, né? Dar um basta, assim, construir onde não tem, seria importante a gente... Vida em saúde, eu acho, né? Porque é saúde, né? Acrescentar aí essa parte. Geralmente a gente coloca na infraestrutura porque a linha de raciocínio do tribunal é que não contempla a saúde. Na infraestrutura, mas eu acho que é saúde. Né? Ela tem uma ação mais direta ligada à saúde. Né? Porque como é construção, né, aí justamente vai para a questão de infraestrutura, né? Aí, pessoal, vocês observam que nós alocamos à Secretaria de Educação e Saúde percentuais
é um pouco acima dos exigidos, né? Mas uma das coisas que prejudicou o planejamento de muita gente esse ano, aqui em Boa Vista também está enfrentando o mesmo problema, foi a questão do Fundeb, né? E vai acontecer a mesma coisa esse ano. Nós fomos para debates, fizemos reunião com o Tribunal de Contas, tivemos uma live com o Tribunal terça-feira passada, onde ficou decidido pelo Tribunal, junto com a CGU, junto com o TCU, de que rateio não poderia existir para a questão do Fundeb, né? Para atingir os 70%. Para atingir os 70%. Quando é hoje de manhã, a gente se depara com um projeto que passou no Senado, né? Aliás, passou na Câmara, já foi para o Senado e já vai retornar para a Câmara, onde inclui todos os funcionários da educação básica, ligado diretamente à educação básica, isso, o técnico, o operacional administrativo, vai tudo para os 70%. E, além disso, no artigo, eles colocam ainda no artigo 26 da lei, eles incluem que, eles incluem um parágrafo onde permite o pagamento de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial, a fim de atingir o mínimo de 70%. Aí, o que é que acontece aí? Nós fizemos um planejamento para 70%, sem os funcionários que eram encaixados nos 30%. Né? O ano passado, eles fizeram a mesma coisa com a maioria dos municípios. Aprovaram a lei do Fundeb para valer em 2021, onde eles incrementaram o percentual de aplicação do magistério, mas tinha uma lei que não podia dar aumento. Como é que eu incremento salário sem dar aumento? É uma pergunta que nós fazemos aos órgãos de controle, e a resposta a lei é clara. A lei 173, não pode dar aumento, não pode criar cargo, não pode... Então, não tem como a gente... Né? Ficou uma coisa um pouco complicada. Então, fizeram a mesma coisa agora. A gente tem uma previsão aí de 30%, de mais de 2 milhões, né? E de 70%, 4 milhões. Se a gente for incrementar, se a gente for pegar os funcionários que são 30% hoje e jogar, aquela minha rúbrica de 70%, ela vai ficar menor. Aliás, ela vai precisar de suplementação ao final. Mas isso é uma discussão que já... Vai tornar 100%, né? Vai tornar 100%. Né? O mais incrível de tudo isso é essa legislação em cima da hora, e justamente no mês de dezembro está se fechando os orçamentos, né? Aí deixa todo mundo de cabeça quente, porque realmente você está planejando ou prevendo algo do que você tem em mãos, de repente, como você diz, dorme de um jeito e acorda de outro, né? Justamente. E não é nem a gente não está fechando, a gente está já debatendo um orçamento fechado lá em setembro. Exato. Né? Aí quando é em dezembro... Aí essa questão dos professores que é sério, porque o tempo está se esgotando, né? Tem que se resolver de qualquer forma, tem que se pagar. De que forma pagar, a quem pagar, não é? E se é legal ou não, né? Porque os órgãos estão batendo cabeça, né? Estão batendo como cabeça. Como você está dizendo aí. Estão batendo então, cabeça. Não é fácil para ninguém, né? Muitos estão até pagando e de forma adiantada, mas não sabem as consequências. As consequências dos atos. Que vai ter depois. Isso aí. Não é isso? Então é muito grave essa situação. Está bem explícito na lei. É muito grave. Você pode dar abono, 13º, criar alguma coisa para atingir. Eles deixaram na lei assim, para atingir. Mas se eles jogam os funcionários dos 30 dentro dos 70, muita gente já vai ter atingido os 70. Então ele não vai se utilizar daquele artigo para atingir 70, porque ele já atingiu. Então quem fizer isso aí... É aquela questão da roda grande na roda pequena. Já atingiu. Então, se fizer alguma coisa no sentido de abonar o professor de 14º, corre o risco de ter prejuízo futuro. Eles estão sem, digamos assim, conexão. Eles estão sem conexão com esse Fundeb de 70. O correto de ter sido, já em discussões que nós tivemos, era o quê? A lei do Fundeb ela foi perfeita. Se você pegar o funcionamento dela, Fernando, Antônio, Damião, Fred, se você pegar o funcionamento dela,
ela é perfeita, da forma que estava. Contemplando os professores, que aí você iria valorizar os professores para chegar aos 70, você teria que valorizar o professor. Esse ano só não foi feito isso, o incremento no salário do professor, logo no início do ano, porque o próprio governo federal, o ano passado, não deu no piso. Por quê? Porque a 173 não permitia. Então, essa lei do Fundeb era para ter a validade dela, ela começar a vigorar só agora em 2022. Que aí nós teríamos o quê? Nós iríamos fazer o nosso orçamento voltado para a lei do Fundeb, normal, do jeito que estava, certo? Como nós fizemos um planejamento para que fosse destinado aos professores, ao magistério, né, à educação básica, quase 5 milhões. Mas agora, quando eu trago os funcionários que fazem parte do apoio administrativo, que fazem parte do corpo técnico, para dentro disso aí, vai complicar o nosso planejamento. Mas vamos esperar o que é que a Câmara ainda vai, o Congresso, né, no caso, ainda vai, o Senado aprovou ontem, devolveu, já com as alterações que eles fizeram, e vai passar pela Câmara. Vamos ver o que é que dá. O que vai acontecer. É. Eu tinha outra pergunta, Fernando. Quando a gente explica para as pessoas ou diz que o orçamento da cidade é 41 milhões, eu queria que você assim destrinchasse assim, de forma mais prática. Por exemplo, se nós temos duas receitas que são as maiores, o FPM, que está previsto 11 milhões, não é isso? Uhum. E o ICMS 8 milhões, nós teríamos aí 19 milhões, não é isso? Isso. Para a gente complementar aí 41 milhões de forma mais prática e para que as pessoas entendam, onde chegaríamos então com os outros valores? Seriam disso que a gente estava discutindo, de emendas que na verdade não se realiza, Isso aí. que é emendas do campo do futebol, como citou, 400 mil, que acaba não chegando esse valor e acaba sendo anulado, não é? Então, a pergunta é essa, que você destrinche, porque dá a entender que a gente tem muito dinheiro, né? Tem um orçamento superfaturado. Superfaturado, quando na verdade o real, a aplicação, a arrecadação real acaba sendo outra, né? Isso. Então é interessante isso, porque até para a gente explicar às pessoas nas audiências públicas fica difícil até a gente, né, se dirigir para dizer como é que isso é aplicado. Isso é uma pergunta muito pertinente, Antônio. Porque assim, para você observar, essa questão de emendas, receitas de capital que nós colocamos aqui, nós colocamos 6 milhões. Certo? Então, se nós não tivéssemos feito previsão de emendas, ficássemos esperando essas emendas chegar ao município e nós, para que a gente pudesse pedir à Câmara, nós diminuiríamos, não vou dizer 6 milhões não, porque a gente tem questões de parcelamentos às vezes, aí são despesas de capital e receita, mas nós diminuiríamos aqui 5 milhões, certo? Aliás, diminuiria os 6, porque as despesas de capital com parcelamento, com essas coisas, poderia ser pago com o próprio, né? O qual é, né? Então, de 41, a gente já diminuiria 6, iria para 35. Aí você tem 19 entre FPM e ICMS. Aí você incrementa mais o Fundeb, 7 milhões e 500. Nós já vamos para 26 milhões e 500. Você incrementa uma saúde, que ela chega daqui na forma que está com emendas. Isso, essas emendas de custeio, eu não vi nem qual foi a previsão, mas esse ano, acredito que tenha chegado perto de 3 milhões, né? Foi mais, não é, Damião? Quase 4. Pronto. Obrigado, Damião, pela informação. 4 milhões. Aí, 4 milhões com mais 26.500 já dá 30 milhões. Aí nós temos 1 milhão e 500 de receita própria do município, que é IPTU, que é ISS, que é Imposto de Renda, certo? Nós temos uma CIP, né, que gira em torno de uns 200 também. Nós temos os recursos minerais, que vem um bom recurso, certo? Então, quando você observa isso, o orçamento de 35 milhões era o orçamento, digamos, real do município de Boa Vista. Aí, eu incremento 6 milhões
de despesas de capital e receita de capital, prevendo recursos que venham do governo federal. Né? Que é isso que o Tribunal de Contas está analisando. E outra, Fernando, ele está analisando assim agora. Eu fiz uma previsão de 6 milhões com gasto de capital, fiz. Aí não veio nenhuma dessas emendas, eu construí pouco, gastei 1 milhão. Aí ele, baixo investimento, está vindo nos relatórios. Acho que quem acompanha os relatórios do tribunal vê. A maioria dos municípios estão assim. Baixo investimento. Eu fiz uma previsão de 6 milhões e investi 1 milhão. Né? Então, de certo modo, nessa linha aí, é melhor excluir essas emendas que não vão aparecer para você ter um real investimento daquilo que você prevê. isso aí. Aham. Certo? Eu gostaria de perguntar também, dadas essas explicações que eu acredito serem muito pertinentes, até ao longo dos anos a gente sempre vem com essas dúvidas, mesmo participando, entendendo como o orçamento, mas agora ficou muito mais claro, não é? Para se chegar a uma quantia tão alta e, na verdade, os principais fontes não atingirem nem a metade. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte agora. De investimento propriamente dito na prefeitura, que a gente costuma apresentar o orçamento e mostrar que as despesas fixas que a gente tem com pessoal, com saúde, educação e etc., o que sobraria dispensando essas emendas, supostas emendas parlamentares que acabam não chegando, de recurso próprio, se o senhor tem condições de dizer, não, sobraria em tese 200 mil, 500 mil, 1 milhão de recurso próprio para que o município possa investir em algum tipo de obra, em reforma, em ampliação, em calçamento, enfim, aquisição de qualquer, não é, de Isso. investimento. Uhum. Se você tem esse número assim mais ou menos aproximado. Sim. Nós temos o seguinte, nós temos uma informação aqui. Vocês na segunda página do projeto, vocês podem observar, tem pessoal e encargos sociais. Só aí nós temos uma previsão de 18 milhões. Nós temos justamente 44%. Nós temos as outras despesas correntes. Quais são? A manutenção, o combustível, né? As despesas correntes, prestações de serviço, o contador, o advogado quando contratado, né? Entre outras e outras despesas correntes do município. Estradas, às vezes, quando é apenas para recuperar e não... Certo? Nós temos mais 14 milhões. Quando nós somamos esses dois, dá 32 milhões. Não é isso? 32 milhões praticamente nós temos só de manutenção de máquina, com pessoal e a sua própria manutenção. Certo? Nós temos uma diferenciação enorme aqui em Boa Vista em relação aos outros municípios, ponto 6. Vocês observaram aí que nós temos um ICMS aqui, né? Um bom ICMS. Inclusive, por isso que o nosso orçamento de Câmara é 1.535.000 e tem município ponto 6 que ela não chega a 1 milhão. Porque o ICM dela é 120, 200 mil. Né? Então, a estrutura que foi criada aqui em Boa Vista é uma estrutura que esse ICMS, com a graça de Deus, ele dure muitos anos. Né? Porque a partir do momento que esse ICMS vai cair, nós vamos ficar muito dependentes do FPM e... né, nós vamos ter que reestruturar, não é isso? Como também sempre comentar, que muitos dizem, você é de uma cidade rica, eu digo, a gente já foi rico, faz tempo. É porque a gente sempre faz a consideração é que a gente tem mais de 550 servidores, entre efetivos e comissionados. Comissionados. As outras cidades do nosso porte têm a média aí de 180, 200, 250 servidores. É de 300 abaixo. De 300 abaixo, exatamente. Então, o que é que eu sempre digo? Eu digo, o FPM, que seria um outro o ICMS, que seria um outro FPM, a gente acaba comprometendo com essa outra metade, né, de servidores que, infelizmente, que a máquina tem que custear. Então, é como você diz, a gente vive exclusivamente nessa dependência do ICMS. Mas, presidente, só uma fala. Esperando que ela nunca se acabe, né? Nossa cidade é uma cidade rica.
Eu acho que ela é rica, né? E sem ter uma quantidade, tem porque se mantém uma estrutura dessa, né? Lógico. Mas nós temos que botar a mão para o céu eu acho que essas cidades todas queriam ter o que a gente tem em Boa Vista, né? Com certeza. Uma cidade rica. Mas uma das coisas... Uma riqueza que é finita, né? Que vai na frente. Uma das coisas que nos preocupa nós estamos criando uma estrutura em Boa Vista de órgãos, de prédios, né, de prédios públicos. Nós temos 2 UBSs dentro do município, nós temos uma creche enorme, nós temos uma possível um NAISM a ser construído, vindo, né? Nós vamos ter um campo de futebol que não deixa de ser também gastos para depois. Então, nós hoje temos condições de manter isso aí, né? Por isso, se você for nos outros municípios, lá você só vai encontrar um posto de saúde, a maioria do tamanho de Boa Vista, um posto de saúde. Aqui nós temos 1, 2, 3, né? Tem a policlínica ali, né? Geralmente as coisas da gente aqui é em dobro em relação aos outros municípios, mas o que nos permite isso é a questão da arrecadação do ICMS, certo? E sejamos justos, né? Até tem os PSFs, que é o que o governo cuida. Agora, essa estrutura que se tem do posto médico, antigo posto médico, policlínica hoje, só tem Boa Vista, porque se mantém com recurso próprio, né? A gente tem que ser justo, porque eu digo, faça aquilo que tem que fazer e elogiar quando tem que se elogiar. Essa é uma PSF, porque a Baceira tem 3, nós já era para ter tido 3 anteriormente, mas hoje recebe recurso, eu acredito, dos 3. Né? Podíamos ter tido antes o CEL, o NASF não foi implantado anteriormente, né? Mas, assim, temos essa estrutura, eu digo porque uma enfermeira me procurou que o prefeito Camalaú pensava em manter uma estrutura dessa. Quando ele soube que era custeado com recurso próprio, ele desistiu automaticamente. Porque essa estrutura aqui com médico até 5 horas da tarde, 3 ambulâncias, 2 condutores, né? A parte de enfermagem funcionando 24 horas, isso aí realmente é um privilégio que, eu digo assim, pouca cidade tem. Eu agradeço a ter vindo para Boa Vista e ter dito ao prefeito lá de Barra de São Miguel, minha cidade, como era que funcionava aqui, que não ficava descoberto em momento algum. E, querendo ou não, evita muita viagem em Campinas, salva vidas, né? E o prefeito lá, no primeiro ano dele, no primeiro ano de governo, acho que no mês de fevereiro, ele implantou, da mesma forma que tem aqui, nós temos lá em Barra de São Miguel. Eu copiei, o que é bom, o que funciona, tem que copiar, né? E disse a ele, né? E ele colocou isso para funcionar em Barra de São Miguel e foi uma das coisas que mais a população teve aceitação. E eu acredito que realmente Boa Vista hoje não vive mais sem um serviço desse. Porque se for a partir de 5 horas da tarde, você for depender de um SAMU de outra cidade a vir em Boa Vista, né? Enquanto a gente tem uma equipe que realmente mantém, faz o possível para que o paciente não se desloque. E outra, depende de uma regulação para ir a Campina Grande, né? Então, isso que eu digo, sempre defendo a valorização desses profissionais, porque realmente é que faz a diferença. É verdade. Temos a participação através da página do Facebook de Andréa Silva Oliveira, que ela relata aqui naquilo que Liano falou, né? Ela chama a atenção para o artigo 26 da Lei 14.113, que define quem são os profissionais da educação básica. Mas o que o contador Liano falou é que foi feita uma alteração pela Câmara, o Senado aprovou e está retornando para a Câmara dos Deputados. Isso, foi incluído um novo parágrafo a esse artigo. Ao artigo 26. Artigo 26 da Lei 14.113. Isso a gente não está criando, né? Os deputados e senadores estão criando, acrescentando um novo parágrafo, incluindo outros profissionais. Não, nesse caso aí, esse outro parágrafo aqui, ele está dizendo que pode pagamento de bonificação, abono, aumento de salário, atualização, correção salarial, a fim de atingir o mínimo de 70. Mas em cima, certo? Em cima, o que é que acontece? No outro artigo, eles assim podem ser incluídos no cômputo dos 70% todos os profissionais do magistério, apoio técnico, operacional e administrativo em exercício nas redes de ensino, e não só nas escolas, independente de sua formação. Que isso daqui foi uma coisa que eles tiraram, porque
se falava na lei do Fundeb que eram só os profissionais que tinham formação na área da educação. E eles tiraram isso aí. É uma Certo? nova redação. É uma nova redação, que foi retirada referência no artigo 61 da Lei de Diretrizes de Base da Educação. Essa questão que eles Eu fizeram... estou aqui com o artigo 61, Isso. que é da LDB, né? De 96. Aí qual a nova redação que eles estão dando aí a esse artigo? Eu acho que não é nem nesse artigo, é em outro, que eles estão dizendo que no cômputo dos 70% dos profissionais, vai entrar os profissionais do magistério e de apoio técnico, operacional e administrativo, certo? E não só nas escolas, independentemente de sua formação. Ou seja, mesmo que antes era diretamente nas escolas, diretamente na rede de ensino. E agora não. E uma coisa que eles fizeram, aí tiraram os psicólogos e os assistentes sociais dos 70. Tiraram. E jogaram para os 30. Entendeu? Mesmo trabalhando na área da educação? Isso. Aqui, cadê? Aqui. Mas inclui no novo artigo da lei, para permitir que estados, Distrito Federal e municípios possam remunerar esses profissionais, ou seja, os assistentes sociais, que ele diga assim, ao mesmo tempo, o substitutivo retirou a remuneração de psicólogos e assistentes sociais, dos 70%. Atuantes na educação. Isso, atuantes na educação. Mas eles permitem que seja pago com o Fundeb, mas ele só vai ser considerado para os 30. Para os 30. Permite que seja pago, porém não vai entrar no cômputo. Isso, realmente é muito difícil de compreender o que é que o pessoal lá de cima está querendo fazer. O que o contador Liano trouxe foi uma decisão recente que ainda vai passar de ontem à noite, que ainda vai passar. Ontem à noite, né, aprovado pelo Senado, que ainda vai passar pela Câmara dos Deputados, né, mas que vai ter repercussão imediata. Nos 70% aí, né? Vamos aguardar o desenrolar de tudo isso. Tenho certeza que chegando aqui o projeto até dia 31 de dezembro, se for para favorecer e conceder aumento aos professores, esta casa estará de portas abertas para receber qualquer convocação extraordinária para a votação de projeto dessa magnitude, né? Esta casa se compromete... Era isso que o Executivo já ia solicitar. Né, essa casa se compromete a isto, né? Por mais que estejamos encerrando no próximo sábado com a votação da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual em segundo turno, esta casa vai estar aguardando, né? Porque acreditamos que será necessário, né, essa convocação para a votação para um 14º ou um prêmio, ou que se denomine 15º para os profissionais da educação. Então, o Liano gostaria de fazer mais alguns esclarecimentos. Não, estou à disposição. Se não tiver mais alguma coisa, eu... Quero só um comentário aqui de Tânia Farias da Silva, que ela diz que o naísmo é fundamental. Um abrigo para crianças e mulheres idosas em situações de violência. Parabenizo Boa Vista por estar sempre procurando o melhor para todos. Com certeza, né? O naísmo veio realmente fazer a diferença no atendimento às pessoas que ali procuram, né? Um serviço de excelente qualidade que é prestado em nosso município. As pessoas começaram a ter um olhar diferenciado para as pessoas com necessidades especiais. Nós sabemos que a procura aonde funciona o naísmo para esse serviço é grande e realmente o naísmo precisa de uma nova sede totalmente adequada para prestar ainda melhores serviços aos usuários, aos cidadãos boavistenses. Tenho certeza que neste próximo ano será concretizada a sua construção e continuará prestando excelentes serviços à população boavistense. No mais, agradecer ao contador Liano, se ele quiser se ausentar, fique à vontade, que nós iremos dar continuidade
Vou apenas chamar a atenção aqui para alguns pontos do PPA, para que todos os senhores vereadores e a população tenham conhecimento do que se trata essa peça tão importante. Fica aí com a palavra, contador Liano. Eu que agradeço, Fernando, a participação nessa audiência pública. E é muito bom se discutir planejamento, porque quando você faz um planejamento vindo apenas do Executivo e não tem uma discussão com o Legislativo, sem, assim, que existem cidades que chegam e não existe essa discussão, não existe essa troca de informação, né? Troca de ideias que em conjunto só traz benefício para o município, né? O município ele coloca na mesa as suas propostas e o legislativo completa essa proposta. A população nas redes sociais também podem completar essa proposta, não é isso? Então eu que agradeço e eu fico à disposição no momento se alguém tiver mais alguma dúvida. Se não, aí eu pediria para me ausentar para continuar meus trabalhos lá na prefeitura, certo? Obrigado, Liano. A Lei 31, que trata do plano plurianual, no seu artigo 4, diz que esse PPA terá como diretrizes ações que visem garantir a eficiência e qualidade na oferta dos serviços de saúde, enfatizando a prevenção. Ações que promovam a garantia do direito à educação básica com excelência e equidade. Ações que possam reduzir as desigualdades entre os indivíduos, bem como combater a exclusão social e todas as suas formas de violência. A atenção especial no atendimento à criança e ao adolescente. O acompanhamento e controle do desenvolvimento urbano e rural acessível a toda a população. A eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos. As ações de estímulo ao aprimoramento do quadro de servidores para a melhoria dos serviços prestados, superação do improviso e construção de uma gestão ágil e transparente. Ações de incentivo à participação popular. A promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana com ênfase na acessibilidade e mobilidade. Construção de uma cidade participativa e articulada que desenvolva as capacidades individuais e coletivas, onde a inteligência esteja a serviço do bem comum, visando o desenvolvimento de todos. A integração e a cooperação com os governos federal, estadual e com os municípios circunvizinhos. A promoção do desenvolvimento rural integrado e sustentável. O fomento e estímulo à produção e comercialização da agricultura familiar. O fortalecimento da cultura como política pública e vetor do desenvolvimento econômico e social. E o desenvolvimento econômico com foco nas potencialidades locais. Chamo a atenção também para a previsão orçamentária do município para esse quadriênio. São as seguintes. Em 2022, como já relatamos aqui, R$394.755. 2023, R$40.050.548. 2024, R$46.494.588. E para 2025, R$52.073.936. Esses são os valores estimados para os orçamentos 2022, 2023, 2024, 2025, que o PPA compreende esse período aí quadrienal. Outro ponto
importante é o artigo 5º do projeto de lei 31, que trata do plano plurianual, diz que o PPA reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de programas classificados como finalísticos, de gestão, manutenção e serviços e operações especiais assim definidos. Finalísticos, que engloba os órgãos cujas ações resultam em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade. De apoio à gestão governamental, que engloba os órgãos cujas ações são de natureza tipicamente administrativas, destinadas ao apoio à gestão e à manutenção da atuação governamental. E especiais, que engloba as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e que não geram contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços. Alguns desses programas já contemplados. Deixa eu relatar aqui alguns programas. Alguns eixos estratégicos. Em relação ao Poder Legislativo, modernizar o processo legislativo das demais ações de governo, elevar o nível de saúde da população, assegurar a seguridade social do servidor, ofertar o ensino de qualidade para todos, incentivar o desporto amador, resgate e preservação da cultura do município, assegurar serviços de assistência social, melhoria de infraestrutura do município, fortalecimento da agropecuária, melhoria do atendimento previdenciário, abastecimento da água, melhoria das estradas vicinais, publicidade institucional, formação do PASEP do servidor municipal, defesa social da criança e do adolescente, redução da dívida fundada do município, melhoria do turismo no município. São algumas ações. Então, essas importantes peças do orçamento compõem a lei orçamentária anual, que é uma lei para 2022, e o plano plurianual para 2022-2025. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Algum comentário a mais nas redes sociais? Então, desde já, agradecer aos componentes da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Flávio Soares, vereador Antônio Macedo, e a presença dos vereadores Fred Almeida, Damião Almeida e Zenaldo Nascimento, que esteve presente, mas precisou se ausentar. Agradecendo a você, internauta, que nos prestigiou. Na sessão de sábado, teremos a votação da LOA 2022 e do PPA 2022-2025, em segundo turno, encerrando aí o ano de 2021 das atividades legislativas. Informamos ainda que na noite de hoje teremos mais uma audiência pública lá na comunidade Alto Bonito, no bairro Alto Bonito, para tratarmos dessas duas peças de planejamento orçamentário. Tânia, questão de segurança rural, né? A questão da segurança é do governo estadual, cabe à prefeitura, como consta no nosso orçamento, um convênio no valor em torno de 85 mil, que a gente vota aqui todos os anos para assegurar os policiais em nossa cidade com casa, com combustível, e que cabe a gente apenas requerer que eles atuem com maior efetividade, tanto na zona urbana, como com rondas na zona rural do nosso município,
no sentido de prevenir furtos nas comunidades rurais, como na zona urbana do nosso município. E isso fazemos aqui todas as sessões, cobrando o maior esforço do policiamento de nossa cidade, para que traga mais tranquilidade e paz aos nossos munícipes, tanto residentes da zona rural como da zona urbana. E continuaremos a fazer isso para que a nossa população se sinta segura. No mais, agradecendo a todos e sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado a todos. Deus nos abençoe.